Iniciando mais esta semana, na graça de Deus, vamos meditar o Evangelho de hoje de São Marcos, capítulo 5, versículo do 1 ao 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar da região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Eles foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus estava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse realmente é um caso típico de uma possessão, né? E o Evangelho deixa bem claro, endemoniado. Aqui havia realmente um demônio, e que se chamava Legião. E esse homem realmente era possuído por essa legião, por esse demônio. Quantas possessões, né, já existiram? A gente tem que saber distinguir bem. Possessão, às vezes, é um problema psiquiátrico, psicológico, um desequilíbrio. Nem tudo é possessão, né? Mas as atitudes aqui, né, características, vejam como esse homem vivia no cemitério, no meio dos túmulos e etc. Né? Então não era só uma perturbação mental, porque depois ele ficou bem, passou a se vestir, foi viver com a sua família, voltou à normalidade. Havia uma possessão, né? Não era aqui um caso depressivo, não era aqui um caso simplesmente, né, de uma doença psiquiátrica, né, ou de um distúrbio psicológico, mas havia uma possessão. O Evangelho coloca bem claro, endemoniado. E Jesus tirou. Então era um homem que estava à margem, vivia no cemitério, exatamente no meio do túmulo, porque tinha essa possessão. Lógico, não podemos descartar que de repente houvesse também um problema ali, né, de distúrbio psicológico, mas o que deixa claro o Evangelho é que era uma possessão, possuído, tá? Fala o Evangelho, possuído, tá? Porque às vezes a gente corre o risco também de achar que qualquer problema a pessoa está com demônio, não é assim. Aliás, para isso existem os exorcistas, né? Aí autorizados pela igreja, porque é um ministério para justamente fazer essa averiguação. Nem tudo é possessão. Senão, já pensou se tudo fosse possessão? O demônio estava tomando conta do mundo. Não é assim. Não é assim que funcionam as coisas, né?
mas também não podemos descartar. Por isso que tem que ser averiguado com prudência e etc. Tá? Porque nem sempre é possessão, às vezes é apenas um distúrbio, né, um problema psicológico. Cuidemos da nossa vida, cuidemos pela oração, com a fé, com a Eucaristia, né, para que nos livremos, né, de todos esses males, de distúrbios e, por que não, também, né, de possessões.